Olá, meus amores, estou de volta aqui com vocês, dessa vez para falarmos da unidade 9, tá? Eu sou a professora Roseli Nascimento, essa é uma aula do 7º ano. Essa unidade 9, ela é a última unidade do livro didático de vocês, o volume 3. O volume 3 está relacionado ao livro do 3º bimestre, tá? Bom, eu vou explicar para vocês agora, a partir de agora mesmo, região norte, que é a região que nós estamos situados, né, gente? Então, diferente das outras regiões, da região norte, nordeste, de outras regiões que nós estudamos, ela tem suas particularidades, tá? E ela tem várias outras características, tá? Que nós vamos ver aí por adiante, né? E hoje nós vamos trabalhar a página 45, tá? E também, na verdade, iremos trabalhar da página 36 até a página 45, tá bom? E na outra semana, vocês vão continuar essas páginas, tá? Da página 46 até o finalzinho. E nós vamos estar finalizando com as permissões de Deus, o livro do volume 3, tá? Em relação ao conteúdo. Isso não quer dizer que nós não vamos fazer exercício, não vamos fazer uma recapitulação dos conteúdos bonitinho para que vocês possam verificar o que nós estudamos, tá bom? Bom, a unidade 9, ela traz a região norte, né? Então, vamos lá. Esta imagem está representando a cultura da região norte. Ela é típica do Festival de Parintins, tá? Que fica no interior do Amazonas. Essa foto foi retirada em 2015, tá? Que é um dos festivais folclóricos que representa a cultura de um povo e a origem do povo amazonense, tá? Então, quando eu estudo a unidade, eu tenho alguns objetivos, ok? Então, nesse capítulo, nós vamos estudar diante de 5 objetivos, na verdade, tá? Compreender as características naturais e específicas da região norte, compreender os aspectos culturais e sociais da região, analisar as estratégias para o desenvolvimento industrial e econômico, entender os problemas socioambientais e estratégias para o desenvolvimento sustentável. E também vamos reconhecer a importância das estratégias de proteção do território nacional. Então, como nós já falamos, cada região brasileira apresenta as suas características próprias e específicas e elas não são iguais, tá? Cada um tem suas heranças culturais. Então, a região norte, ela sofreu muita influência indígena, tá? No seu processo de formação e a que torna mais rica culturalmente, tá? De um acordo com o contexto nacional, tá bom? E esse capítulo, nós vamos estudar as características mais marcantes dessa região, tá? E focalizando aí os aspectos naturais e culturais, atividades econômicas e a importância da proteção das nossas fronteiras, tá? Ainda na página 37, nós temos um quadro. Esse quadro está relacionado às unidades de federação, às capitais, à estimativa de população em 2017, que é aproximada, né? É um número aproximado de população. Nós temos a área ocupada por cada unidade de federação e a densidade demográfica distribuída em cada estado. Essa fonte é do IBGE, tá? cidades.ibge.gov.br, tá? Nós temos aí o mapa da região norte. Este mapa traz todos os estados e seus municípios, né?
E aí vocês podem observar que aqui no Amazonas nós temos várias bolinhas pretas e assim também nos outros estados, tá? Que representam a região norte. Nós temos aí aquela bolinha mais escura é a cidade e a bolinha com um círculo diferente nas suas bordas, tá? Está referente à capital estadual, tá? Nós temos o limite internacional, limite estadual e nós temos a presença do rio, tá? Nós temos a presença de paisagens naturais, porque a região norte é uma das 5 grandes regiões estabelecidas conforme critérios do IBGE para a regionalização dos estados brasileiros, conta com 7 estados. Seus limites são definidos pelas divisas dos estados e também pelas fronteiras internacionais como países vizinhos. Trata-se da maior região brasileira, correspondendo aproximadamente 45% de todo o território nacional. Apesar de uma vasta área, é pouco ocupada, tá? Ela possui uma densidade demográfica de 4,6 habitantes por quilômetro quadrado. Por outro lado, a região apresenta a maior taxa de preservação, embora ela também passe por algumas modificações antrópicas, tá? Nós também temos aí exemplos, né? Como essas atividades aí podem mudar, né? A estrutura aí do espaço, na verdade, dessa região. E ela sofre, nas suas paisagens naturais, ela passa a sofrer atividades antrópicas causadas pelos homens. Também, como se destaca a mineração, a expansão das fronteiras agrícolas, entre outras atividades que fazem com que essas paisagens naturais elas sejam modificadas, tá? Aí nós temos presença da floresta equatorial úmida, denominada floresta amazônica, que ela é a principal e mais marcante característica natural da região, tá? Ela influencia o clima não só da região, como também grande parte do território brasileiro. É importante, antes de fazer uma distinção entre os termos que se confundem, a região norte, a floresta amazônica, a Amazônia Legal, aí nós temos lá um material de apoio que você possa observar, que está na página 3, tá? Que traz aí diferentes limitações para cada uma dessas áreas, tá? A floresta amazônica ela se refere à nomenclatura atribuída à floresta equatorial úmida da América do Sul e cujos seus limites são bem definidos aí a nível Brasil, mas a nível de floresta na Amazônia mesmo, distribuição da Amazônia, ele já não é bem definido, tá? De acordo com critérios antrópicos, critérios humanos, utilizados aí pelo homem. Por isso, ele se estende ao longo de vários países sul-americanos, como Brasil, Bolívia, Peru e Equador. Aí nós temos a presença também da Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e território ultramarino francês e Guiana Francesa. Aí nós temos aí a Amazônia Legal, que representa exclusivamente a parte do território brasileiro onde predomina a floresta amazônica. E essa Amazônia Legal ela é uma área de aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados, o que corresponde praticamente 60% do total do território nacional, tá? E dela fazem parte os estados da região norte, além da parte norte do Mato Grosso, e também pega o oeste do Maranhão, tá? O estabelecimento da Amazônia Legal tem como base a delimitação de uma área para atuação política e pública diferenciada. Aí nós vamos analisar a seguir algumas principais características da região norte. Ainda na página 38, nós temos a presença do clima, que tendo em vista a enorme área, não é uma grande diversidade de climas na região norte, tá? Então não há uma grande diversidade. É válido também aí lembrar que a classificação climática pode demonstrar diferentes aspectos de acordo com o critério de estudo realizado. De um modo geral, a predominância do clima equatorial úmido, com alterações para equatorial semiúmido. Em algumas das áreas possui
a porção mais setentrional da região, além do clima tropical que ocorre em partes dos grandes estados do Pará e Tocantins, tá? Aí nós temos a imagem da região norte, destacando o clima, e nós temos o clima equatorial ou semiúmido, clima equatorial úmido e tropical, que se distribui aí ao longo da região norte. Vocês percebem, ao olhar essa imagem, que o clima mais, vamos dizer assim, é o que mais se destaca de todos, é o clima equatorial úmido, né? Por grande extensão, que ele faz parte e abrange a região norte aí nesse sentido, tá? Aí nós temos a presença dos índices de chuvas, que são menores que nas áreas tropical, de clima tropical, tá? Por volta de 1.400 milímetros com uma estação seca, geralmente atinge seu auge no meio do ano. E essa diferença é a consequência de vários fatores, entre eles a ocorrência de ventos vindos do hemisfério norte. Estes são responsáveis por dispensar as chuvas que poderiam chegar à região neste período. O clima predominante do norte é o equatorial úmido, como já vimos estudados, é um clima que possui elevados índices de chuva e com temperaturas na maior parte do ano altas, tá? Aí nós temos a amplitude térmica é baixa, ou seja, as temperaturas não variam muito ao longo do ano. O calor possui uma elevada pluviosidade, tá? Ao mesmo tempo, que é geralmente acima de 2.000 milímetros por ano, que auxilia na formação de uma floresta rica com uma imensa diversidade de espécies. O mapa mostra que as regiões aí, o índice dessa região de pluviosidade ocorre nessa região, tá? Vários tipos de precipitação. E as linhas são chamadas de isoetas, tá? Que é possível constatar áreas mais chuvosas e menos chuvosas da região norte. Então, isoetas são linhas que definem locais com os mesmos índices de pluviosidade. E aí nós temos um mapa. Este mapa está representando as médias de precipitação entre os anos de 1977 até 2006, tá? Este levantamento foi publicado, tá? Para verificar os índices de chuva nessas regiões, né? No caso, de todas as regiões brasileiras, mas no caso, esse recorte foi feito na região norte, tá? E aí vocês conseguem observar o tipo de isoeta que ocorreram ao longo dos anos, ok? Aí nós temos a vegetação original. As formas de vegetação predominantes da região norte são floresta equatorial ou floresta amazônica. E o cerrado também, tá, gente? Principalmente em alguns pontos surgem também vegetações rasteiras, tá? Como, por exemplo, os campos. As condições que desenvolve a vegetação amazônica pode variar de acordo com a região, e essa variação ocorre em virtude do relevo e do regime de cheia dos rios, dando origem às subdivisões da floresta amazônica, tais como, vamos lá, nós temos a presença de mata de igapó, onde ela ocorre na região permanentemente alagada, tá? Junto com os rios e árvores de médio porte, tá? Aí nós temos também a presença de mata de várzea, que a sua característica é estar localizada em áreas que sofrem cheias sazonalmente e ficam alagadas por alguns períodos, tá? E nós temos também a incidência de terra firme, que cobre maior parte da floresta,
e são áreas um pouco mais elevadas do que as que não sofrem alagamentos. A mata de terra firme corresponde à principal característica da floresta amazônica. Aí nós temos a subdivisão da floresta amazônica, tá? Nós temos a imagem. Observe que bem na superfície, bem acima está, primeiramente, a terra firme. Aí, um pouquinho mais abaixo, nós temos a presença de várzea. E a mata do igapó, ela já fica ali com árvores de médio porte, junto aos rios, tá? Mais próximo dos rios do que a própria mata de várzea, tá? Aí nós temos um exemplo aí do rio Amazonas, e o nível das águas altas quando ocorre a enchente está representados pelo esse pontilhado amarelo, tá? Então a água ela pode chegar aí até esse momento, aí onde está esse pontilhado amarelo. Na página 41 nós temos a floresta amazônica, e nós temos a imagem do Parque Nacional da Serra da Mocidade, em Caracaraí, em Roraima, 2016, tá? Nas regiões que os climas com variações de períodos de chuva, como tropical e equatorial semiúmido, surgem variações de vegetação composta por árvores de pequeno porte e também de médio, tá? E ocorre também troncos de cascas de grossas, retorcidos, extremamente por uma vegetação de gramíneas, composta basicamente até por capins. Em consequência da ocupação, da expansão do autocultivo, boa parte da vegetação foi devastada ao longo do tempo por queimadas, né? Vocês puderam observar que a floresta amazônica ela passa por muitas modificações através do próprio homem, né? Ele modifica totalmente a estrutura do lugar, tá? No entanto, algumas unidades de conservação, como a área de proteção ambiental no Jalapão e o Parque Nacional do Jalapão, localizado nos estados Tocantins, ajudam a preservar os aspectos naturais da região e manter o seu uso sustentável do cerrado. Forma o chamado Mosaico do Jalapão, composto por diferentes unidades de conservação, com variados modelos de gestão privada e pública, tá? Que somadas atingem aí cerca de 3 milhões de hectares. Todas as unidades formam o corredor ecológico da região Jalapão, a maior parte localizada nos estados Tocantins, com partes também dos estados da Bahia e também Maranhão e Piauí. Nós temos também na página 41, como foi mencionada, a influência da floresta amazônica sobre o clima brasileiro vai além da região norte. A massa de ar equatorial continental, MEC, leva a umidade da Amazônia para diversas partes do país. Além disso, a circulação do ar atmosférico e grande umidade da floresta amazônica e do Oceano Atlântico dão origem aos rios atmosféricos ou até rios voadores, que são fluxos de ar na baixa atmosfera capazes de transportar grandes volumes de umidade do ar. Quando esses rios chegam à Cordilheira dos Andes, a barreira das montanhas impede a passagem e eles espalham por outras regiões. Vocês conseguem observar aí que neste mapa nós temos algumas setinhas vermelhas que fazem um movimento de transporte, tá? Das massas de ar, e aí fazem a modificação e são responsáveis pela dinâmica deste acontecimento climático, vamos dizer assim, tá? E aí nós temos um texto, tá? O título do texto diz o seguinte: o que são rios voadores, né? E traz aí uma curiosidade sobre rios voadores que distribuem água da Amazônia por outras localidades, por outros países, até, né, a nível mundial. Tá? Vocês podem estar dando uma lidinha e aí vocês conseguem observar que existe mesmo esse movimento dos rios voadores, tá?
ainda a outra parte do texto, e esse texto ele está disponível nesse site e vocês podem até pesquisar um pouco mais sobre isso em outras fontes também, tá bom? É bem interessante. Nós temos aí um mapa da região norte, trazendo as unidades de relevo que são presentes, tá? Nós temos a forma, na verdade, a região norte, ela possui os planaltos, as depressões e as planícies. Os planaltos estão representados pela cor rosa, as depressões estão representadas pela cor laranja e as planícies estão representadas pela cor verde. Bom, e aí nós vamos trazer um pouquinho mais sobre formas de relevo. Aí nós vamos falar um pouquinho mais detalhadamente sobre essas formas de relevo. Então, quanto ao relevo, por exemplo, a região apresenta as planícies, planaltos e depressões, como já falei anteriormente, quando vocês estavam observando o mapa, tá? Os planaltos da região norte são relevos de diversas altitudes. Nos planaltos residuais norte-amazônicos estão os 2 pontos mais elevados do Brasil, que são o Pico da Neblina, tá? E o Pico de 31 de Março. Se por acaso for perguntar isso numa revisão ou até mesmo na avaliação, vocês já vão saber. Então, anotem aí, meus amores, para que vocês não esqueçam, tá? As depressões são um caso à parte, já que a região norte é uma exceção. A maior parte das depressões constitui relevos rebaixados pela ação erosiva sobre estruturas antigas e também cristalinas, tá bom? A compreensão da geologia é de suma importância para que possamos entender o elevado potencial mineralógico da região, assim como os escudos cristalinos podem prover minerais metálicos. As bacias sedimentares também da região podem dar origem a diferentes recursos naturais e formações também de aquíferos, tá? Só um momentinho. Isso. A hidrografia. As águas oceânicas da região norte seguem o padrão das demais regiões brasileiras, compreendendo o mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva. O grande diferencial da região norte são as águas continentais, tanto superficiais como também subterrâneas. A região norte dispõe da maior região hidrográfica do Brasil e a maior bacia hidrográfica do mundo. A região hidrográfica amazônica é constituída pela porção brasileira da bacia hidrográfica amazônica, o que corresponde a cerca de 63% da bacia, pela ilha de Marajó, pelos rios que cortam o Amapá e se destinam diretamente para o Oceano Atlântico. Também se destacam a região hidrográfica do rio Tocantins, Araguaia e uma pequena parte da região hidrográfica Atlântico Norte e Ocidental no estado do Pará. Nós temos aí o mapa hidrológico, tá, da distribuição hidrológica da Amazônia. Nós temos o limite internacional, estadual e nós temos a presença do rio. Então, este mapa representa a distribuição hidrográfica da Amazônia, tá? Vocês podem observar que a Amazônia, ó, toda a parte amazônica, ela está com bastante distribuição de água, tá? Então, a região hidrográfica da Amazônia, ela é muito extensa, tá? E fica em uma região de clima muito chuvoso, o que também abastece pequenos e grandes rios da região. Os aproveitamentos dos rios são principalmente pelo abastecimento humano e pelo transporte, mas existem algumas usinas na região que em vários projetos para novas hidrelétricas, além das que estão em construção, é o caso, por exemplo, da polêmica Belmonte, que estudamos anteriormente nas páginas anteriores, tá? Aí nós temos cerca de 60% da região hidrográfica do
Rio Tocantins-Araguaia, está na região norte, assim como o Amazônico, que é o principal aproveitamento das águas dessa região. Aí tem um abastecimento humano, nela está a hidrelétrica de Tucuruí, que é uma das maiores do país. Da mesma forma como ocorreu a região hidrográfica amazônica, a estação das hidrelétricas na região das Tocantins-Araguaia vem gerando diversos problemas, estes desde quando questões ambientais também, e até questões de licenciamento, conflitos de etnias indígenas e possível intensificação de problemas naturais, como severa estiagem, que diminuiu drasticamente o nível do rio Tocantins em 2017. Vocês podem observar que antes os rios eles não tinham, né? E na verdade o rio não tinha esse espaço de terra como ele está aparecendo aí. Ó. E aí ele já vai demonstrando assim esse espaço ao longo do rio, porque ele passou por um processo de estiagem, diminuição das águas dos rios, tá? Aí nós temos o exemplo de Boa Vista, tá? Ponte de Macaxus, sobre o Rio Branco e Boa Vista, Roraima 2014, e nós temos o Rio Tocantins em período de estiagem no município de Tocantinópolis, em Tocantins, 2017. Aí nós temos o baixo nível das águas do rio, está relacionado à redução de chuvas, né, como nós podemos falar agora há pouco, e também a seca que atinge essa região, tá? A estiagem, ela ocasiona e faz com que as águas do rio diminuam. Quanto às águas subterrâneas, por exemplo, a região norte conta com um dos maiores aquíferos do mundo, que é o sistema aquífero Grande Amazônia, que é o SAGA, e inicialmente foi denominado até Alter do Chão, que se referia a um aquífero de porções menores, tá? Mas ele agora é o SAGA, tá? Que se referia a um aquífero menor e era homônimo de uma vila de pescadores, tá? Aí nós temos o transporte de barcos, transporte fluvial de pequeno porte, na vila de Alter do Chão, município de Santarém, do estado do Pará, em 2014. O sistema aquífero Grande Amazônia compreende um grande sistema de bacias sedimentares com formações de diferentes períodos e estima-se que ao todo sejam cerca de 1,3 milhões de quilômetros quadrados de extensão e áreas calculadas preliminarmente. Para se ter uma ideia, não está sendo aplicada sua total potencialidade. Ela estima-se que o aquífero Guarani, também antes era considerado o maior do mundo, teria uma capacidade por volta de 40 mil quilômetros cúbicos, tá? Que é bem menor do que as estimativas do SAGA. Além disso, a elevada taxa de pluviosidade contribui para a recarga de um aquífero, tá? E aí, vamos lá, fazer que nem os nossos coleguinhas dessa imagem, realizar as atividades para que vocês consigam ter êxito, aprenderem cada vez mais. Caso vocês tenham dúvidas, perguntem, tá? Envie suas dúvidas no privado, que assim que for possível, iremos responder, tá bom? Desejo a todos bons estudos, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês.